Bom dia, turma. Então, vamos lá para mais um módulo da apostila, né? Ainda apostila 2. Não vamos correr, não precisa ter pressa, justamente porque ainda não chegou a apostila 3. Enquanto isso, a gente vai trabalhando na apostila 2, e foi o que nós combinamos lá no primeiro semestre, né? No finalzinho do primeiro semestre, finalzinho do segundo bimestre. A gente tinha combinado que ia deixar alguns módulos, porque a gente já sabe aí que demora um pouquinho até chegar a apostila 3, tá? Então, vamos tranquilo, vamos de boa, sem pressa. Porém, agora vamos entrar aí em um novo módulo. Nós vamos entrar aí agora no módulo 8, que é a Ásia, Economia, Exploração Mineral e Energética. Interessante, importante vocês estarem dando uma lida nessa matéria, tá? Grifando as partes mais importantes, e se possível, enquanto você está aí assistindo a minha explicação, vai seguindo pela apostila, né? Porque ele está bem baseado mesmo em cima da apostila. Essa aqui é uma matéria que não tem como a gente ficar saindo muito, não, né? A matéria que não tem tanta mudança dentro do cenário geográfico, né? Muito globalizado, não tem tanta modificação ali entre os países. A gente vai estar observando aí quais são os países que têm maior produção, maior consumo, né? Consumo e produção de quê? De recursos energéticos. Nós vamos estar falando lá sobre o gás natural, nós vamos estar falando sobre o petróleo, né? O carvão mineral. A gente vai estar observando isso aí, né? Levando em consideração que ainda estudando sobre as questões econômicas do continente asiático. Na última aula nós fizemos uma revisão justamente sobre essas questões econômicas, né, da Ásia, porém nós focamos na agropecuária, tá certo? Semana que vem, provavelmente, nós vamos marcar aí um plantão de dúvidas, né, para estar preparando vocês aí para fazer a nossa próxima prova aí, tá certo? Então vamos lá, galera. Módulo 8, tá? Ásia, Economia, Exploração Mineral e Energética. Vamos lá. Bom, primeira coisa para a gente poder começar a entender essa matéria aí, né, é lembrar lá novamente, voltando mais uma vez, como eu fiz inclusive no módulo passado, que a Ásia é formada por países, né, com diferentes graus de industrialização. Alguns países são altamente industrializados, desenvolvidos, outros países passam por uma industrialização recente, né? E outros países, né, um terceiro grupo de países, são aqueles que vivem predominantemente da agricultura. Esse terceiro grupo de países, inclusive, é uma grande quantidade, né? Se a gente for pegar em números ali, tem muitos países ainda do continente asiático que vivem desse tipo de atividade econômica que é o setor primário. Quando a gente fala de mineração, a gente não pode esquecer que nós estamos saindo, né, do setor primário e entrando no setor secundário, justamente que para poder fazer a exploração desses recursos minerais, eu necessito de um tipo de indústria, que são as indústrias extrativistas, né? São elas quem vai estar fazendo ali a extração desses recursos minerais. E nós vimos algumas coisas em relação a isso justamente quando nós estudamos lá sobre o continente africano. A gente não pode esquecer que eu continuo explicando para vocês aí o mundo subdesenvolvido, como nós começamos lá no início do ano, né, sobre a África. Então, algumas características que nós vimos na África ainda se mantêm, né, aqui também no continente asiático, né? Então, olha só, o primeiro tópico, né, dentre vários que tem na apostila de vocês aí, mas eu achei interessante estar colocando. A presença e a exploração de recursos minerais e energéticos em seu território, né, no continente asiático, no caso aqui, facilitam, né, a industrialização desses países. A gente sabe que um país, para ele se industrializando, ter um grande poder industrial, ele necessita de matéria-prima, né? Então, não adianta nada, né, um país está investindo em tecnologia, por exemplo, na área da industrialização, se ele não tem a matéria-prima, que é o produto inicial, né, para dar origem, né,
a um grau de industrialização para que esses produtos possam ser vendidos, possam ser consumidos, claro, dando um retorno em dinheiro. Então, a gente observa no continente asiático, até mesmo pela sua dimensão territorial, que é um continente que possui, sim, vários países com um grande poder industrial, justamente pelo seu grande, suas grandes reservas, né, de mineração, seja lá gás natural, seja lá petróleo, seja lá o carvão mineral. Porém, olha só, dando continuidade aqui nesse primeiro tópico. No entanto, isso não é decisivo para determinar que esse país tenha relevância no cenário industrial mundial. Foi o que eu disse para vocês. A gente vai estar estudando um pouco mais à frente, vou estar fazendo para vocês aí, inclusive, algumas tabelas. A gente vai estar observando aí que o Japão, por exemplo, é um país desenvolvido. Só que, olha só que questão interessante que eu vou falar aqui agora. O Japão, mesmo sendo um país desenvolvido, ele é um país dependente desses recursos que nós vamos estudar aqui, desses recursos energéticos, desses recursos minerais que nós vamos estudar aqui. Nós já estudamos sobre o Japão lá no 8º ano. A gente viu lá que é uma das maiores potências econômicas do mundo, mas é um país dependente de vários produtos, desde produtos da agricultura, da pecuária nem tanto, que não faz tanto parte, né, da questão cultural deles, porém também é um país muito dependente de recursos minerais. Né? Então a gente pega aí uma terceira grande potência econômica do mundo no setor industrial, né? A gente levando em consideração os Estados Unidos, uma China emergente, colocando aí o Japão, só para a gente pegar por setores, né? A gente pode pegar Estados Unidos, China, União Europeia e Japão. Sem dúvida, o Japão é um país asiático que está dentre as grandes potências econômicas e industriais do mundo. Porém, é um país que necessita, né, da compra, né, da importação de recursos minerais. Já a gente pegando um outro exemplo aqui, a China, que é um país aí muito forte atualmente no ramo industrial, a gente observa isso até mesmo pelos meios de comunicação, é um país que cresce muito industrialmente. O PIB da China, não estudar mais um pouco sobre a China, mas focar mais, né, sobre a China no próximo módulo. A gente sabe que a China possui um altíssimo nível industrial nos últimos anos, ele vem crescendo, inclusive o PIB, né, da China, ele acaba sendo maior do que o PIB norte-americano, né, muitas vezes aí. E a China, quando a gente fala sobre o setor primário, voltado para a questão da mineração, é um país que já tem um grande destaque no mundo. A gente vai perceber em algumas tabelas que eu vou mostrar para vocês mais à frente. A China ela está entre os grandes produtores, exploradores, né, de vários tipos de recursos minerais no mundo. Então, isso já é uma questão que favorece muito, né, a China está se despontando como uma grande potência econômica. Né, além de ser um país que investe muito no ramo tecnológico, né, no ramo educacional, ele tem o que ali em sua volta? Ele tem grandes reservas minerais. Então, ele não precisa estar fazendo como o Japão, né, que precisa estar importando matéria-prima. Né, muitas das matérias-primas necessárias para o ramo industrial da China tem em seu próprio território. A gente não pode esquecer que a China está entre os maiores países, né, os 5 maiores países do mundo aí. Então, é uma questão, né, uma grande discrepância entre os países asiáticos. Né? Enquanto a gente sabe que tem alguns países asiáticos, né, que, como eu disse anteriormente, que vivem simplesmente do setor primário, né, que é a agropecuária, a matéria que nós estudamos na aula na semana passada. Outro tópico que eu coloquei para vocês aqui, ó. A maioria das nações asiáticas vive essa situação que eu acabei de te explicar para vocês aqui acima, né, no primeiro tópico. Ainda que os recursos minerais energéticos sejam abundantes no subsolo, poucos países apresentam destaque industrial. Né? A gente vai perceber como acontece ali quando nós estamos sobre a África, que tem vários países asiáticos que o setor energético, o setor da mineração, é muito importante. É o que mais movimenta o PIB desses países. Porém, esses países, né, não apresentam grande destaque industrial. Por quê? Ou é porque não é o principal, né? Às vezes, por mais que movimente o PIB dele ali,
não é, muitas vezes, o principal setor econômico. A gente sabe que muitos desses países vai ser o setor primário, vai ser a agricultura, vai ser a pecuária. E uma outra questão importante para a gente estar falando também, é a mesma coisa que acontece com a África, vários países asiáticos, né, possuem recursos energéticos, mas esses recursos energéticos não são explorados, não são extraídos pelo próprio país, porque muitas vezes ele não tem condições financeiras de tal que de estar investindo em tecnologia para poder fazer a extração desses recursos minerais. É aí que entram as chamadas transnacionais. São as grandes empresas que vai estar fazendo ali, sem dúvida alguma, né, a exploração desses recursos em solos internacionais. A gente sabe que isso grande parte, né, do lucro da extração e das vendas desses produtos energéticos não fica ali para o país de origem. Né? Como a gente poderia dar um exemplo para vocês, o Brasil. No Brasil, hoje, nós somos autossuficientes em um importante recurso mineral que é o petróleo, mas porque o Brasil conseguiu investir em tecnologia suficiente para estar extraindo esse tipo de recurso. Se a gente não tivesse tecnologia, a Petrobras não tivesse dinheiro para investir em tecnologia, provavelmente estaria o que aqui? Outras empresas estrangeiras extraindo o nosso petróleo para que ele pudesse ser consumido entre nós, brasileiros, e até mesmo para os países do exterior. Então, isso é claro que grande parte da lucratividade não ficaria só entre nós, né? Só entre nós brasileiros. Teria que ser dividida a lucratividade com essa transnacional que aqui está. E é um processo que acontece muito dentro dos países asiáticos, repito, com algumas exceções, o Japão, a China, dentre outros que a gente vai estar observando um pouco mais à frente. Os recursos minerais. Né? Primeiro tópico importante. A extensão territorial favorece a presença de uma grande variedade de recursos minerais e energéticos no subsolo. Desde o sexto ano eu falo isso para vocês. Quanto maior a extensão territorial de um país, melhor do ponto de vista econômico, porque ele vai conseguir estar tirando desse seu território fonte de riquezas. Por exemplo, eu tenho a Rússia, que é o maior país do mundo. A Rússia tem terras tanto do lado asiático quanto do lado europeu. A gente sabe disso. Porém, quando eu falo da Rússia, a parte mais importante desse país está do lado da Ásia, a parte siberiana. A gente vai perceber mais para frente que a Rússia está entre os maiores exploradores de petróleo do mundo. Né? Então, quanto maior a extensão territorial de um país, maior vai ser a sua capacidade de estar extraindo recursos do subsolo. Se não for do subsolo, né, da porção superficial, pode praticar ali a agricultura desde que o relevo, a hidrografia e o clima sejam favoráveis àquela prática. A gente pega, por exemplo, a Rússia, é o maior país do mundo, mas a gente sabe que a Rússia é um país que tem uma grande dificuldade para poder praticar agricultura, para praticar pecuária, justamente porque o norte, né, desse país é o que? É muito frio. Mas isso não impede, mesmo sendo frio, isso não impede que possa ser extraído dessas áreas congeladas o quê? Recursos minerais como o petróleo. Né? A China, e eu aqui mais uma vez falando sobre a China, a gente vai observar algumas tabelas sobre esse país. A gente vai observar que a China é um país com grandes dimensões territoriais, eu falei isso para vocês anteriormente, né? Está entre os 5 maiores países do mundo. Hein? Acho que eu coloquei aqui para vocês, daqui a pouco a gente vai confirmar aí, um mapinha da China mostrando justamente, né, o tanto de recursos minerais que podem ser extraídos dentro desse país. Segundo tópico, a exploração desses recursos na maior parte dos países do continente está subordinada a interesses internacionais. Expliquei também na tela anterior, né, que são as transnacionais. Muitos dos países asiáticos não têm condições de estar fazendo a extração desses recursos justamente porque não tem a capacidade de investimento, né, na área educacional para estar investindo em tecnologia, criando tecnologias novas para fazer a exploração desses recursos. Então, cabe a quem fazer isso? As grandes transnacionais, né, que vêm de outros países, para fazer ali esse processo de retirada. Terceiro tópico, os padrões de industrialização e utilização desses recursos no continente variam bastante. Né? Eu acabei de explicar para vocês também anteriormente. Né? A distribuição dos países que possuem uma grande relevância, ou uma menor relevância no cenário mineral, né?
dentro desse continente é muito desigual, muito heterogêneo. Alguns conseguem ter os recursos, serem autossuficientes e ter, às vezes, um destaque menor que aquele que é dependente de recursos, necessita das importações de recursos minerais para estar movimentando as suas indústrias. Né? Então, a gente observa uma grande variação, né, nesses padrões industriais aí entre os países asiáticos. Interessante essa tabelinha aqui, né? Já falei para vocês a respeito dela aí, que a gente já está mostrando, né? A mesma tabelinha que vocês têm na apostila, né? Olha lá. Mundo, principais recursos minerais produzidos. Isso aqui foi em 2006, 16, desculpa. Claro que pode ter tido uma alteração nesses últimos 4 anos, justamente porque um país ele pode estar investindo em tecnologia, seja através de uma transnacional ou nacionalmente, né? E está conseguindo descobrir novas reservas. Mas eu quero que vocês prestem bem atenção, né? Principalmente aqui na China. Olha só, minério de ferro. A gente vê aqui produção em toneladas. Quem está em primeiro? É a China, né? A gente vê aqui embaixo, ó, o fosfato, mais uma vez a China se destacando, olha só, como um dos principais exploradores desse recurso. A gente vem aqui no manganês, mais uma vez quem? A China, né? Olha só, já são 3 recursos aqui minerais com a China com grande destaque, né? Interessante, gente, por que estou falando muito sobre a China? Para a gente entender até o próximo módulo. Por que esse país vem crescendo tanto economicamente nos últimos anos? Ele tem um grande potencial energético, né? A gente observa isso pela tabela. Eu venho aqui embaixo, olha só, o zinco, né? Mais uma vez destaque para esse país. Mas se eu voltar um pouquinho aqui, né, no potássio, eu pego aqui também a Rússia, né? Que é, claro, tem uma parte dentro da Ásia, tem uma parte dentro do continente europeu, mas grande parte da produção, a gente vê principalmente mais para frente um pouco, a respeito do petróleo, dentro da parte siberiana, que é a parte asiática. Né? Depois eu tenho o zinco, mais uma vez vem a China. O chumbo, mais uma vez, vem a China. Olha só, o níquel, eu tenho as Filipinas. Né? O níquel, que inclusive é um recurso mineral encontrado em poucos países aí do nosso planeta. Né? Além disso, eu venho aqui, tem a Rússia de novo, né, como terceiro país mundial. Lá em cima, se eu voltar, né, o potássio, a prata, o cobre, olha só, a China ela não está em primeiro, mas está em terceiro. Olha só o destaque. A gente percebe que entre primeiro, segundo e terceiro, quase todos os recursos, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 recursos minerais que nós temos pelo mundo, a China está entre os primeiros colocados. Né? Se for pegar outros aqui, né, eu tenho aqui o Cazaquistão, urânio, que é um recurso utilizado para fazer aí produtos ou armamento nuclear. Né? Eu tenho a Indonésia, fica em segundo lugar aqui na produção, na exploração de estanho, que já não é um país, né, tão rico economicamente como, por exemplo, aí, a China. Né? Então, a gente observa que de todos, se a gente for pegar vários países, né, a quantidade de países asiáticos, são poucos que se destacam dentro desse setor, né, da energético, dentro dessa questão da mineração. A gente observa que não são muitos os países. Aí a gente começa a entender o quê? Né? Então, por isso que o setor primário ele é predominante. Né? Porque, sem dúvida, isso vai contribuir muito. Né? Se não tem um recurso que possa estar movimentando a economia, né, ele tem que buscar um outro tipo de recurso aí. Aqui eu coloquei para vocês 2 tópicos principais, né? Inclusive alguns eu acabei de explicar para vocês, mas só para a gente poder fechar isso aqui. Né? Olha lá. A análise da tabela permite algumas conclusões importantes. Primeira, né? O setor mineral caracteriza-se por uma forte concentração da produção em poucos países. Eu acabei de falar para vocês anteriormente, a gente viu isso nítido, né? Ali na tabela. Né? Não, são poucos os países que conseguem ter esse poder, né, de mineração, esse poder de exploração mineral. E esse também, acabei de explicar para vocês anteriormente, a China, né, é o único país da Ásia com amplo destaque no setor. Aparece 13 vezes entre os principais produtores mundiais. Eu falei ali para vocês 7, 8 que ele aparece em primeiro lugar, né, mas tem as outras que ele aparece em segundo, em terceiro colocado, né, entre os maiores, entre os países de maiores
de maior exploração, né, de recurso mineral. Então, muito importante, galera. Tá vendo que eu estou repetindo muito sobre a China, mas já vai entendendo, né, os motivos que vai fazer com que esse país seja hoje uma grande potência econômica na questão industrial, né? Por trás da indústria sempre tem o quê? Aqueles recursos minerais que terão que ser extraídos para movimentar a economia daquele país. Porém, se esse país não é rico em recursos minerais, vai ter necessidade de fazer o quê? O processo de importação. Isso acaba te dando o quê? Mais gastos. Agora, se você consegue ter esse recurso natural, ou vários recursos naturais dentro do seu próprio território, isso já é o quê? Uma economia em relação àqueles que precisam fazer o processo de importação. Recursos minerais que muitas vezes podem ser até mesmo, né, exportados, como no caso do Brasil, né? O Brasil, a gente consegue extrair vários tipos de produtos minerais dentro do nosso território, serve para poder ser utilizado dentro das nossas próprias indústrias e muitos são o quê? Exportados para vários outros países do mundo, né? Dando continuidade aí. Aqui eu tenho um mapinha, né, da China. Tá? Ele não está muito nítido, não dá para ler muito bem, mas não tem problema não, que eu ia mostrar para vocês aqui, né? Olha lá, as principais, né, bacias petrolíferas, que é o que está de amarelinho. A gente sabe que o petróleo é um dos principais recursos minerais do mundo, né? O famoso ouro negro, né? Então, olha só quantas bacias petrolíferas a gente consegue encontrar dentro da China, né? Inclusive, a China hoje é um país que vem começando a fazer a exploração de recursos minerais em outros continentes. Nós estudamos isso lá na África, quando nós estudamos sobre os recursos minerais do continente africano. A China hoje é um grande parceiro econômico de vários países africanos que possui poder, né, no ramo da exploração ou da produção de recursos minerais, né? Um outro recurso importante também, que tem bastante abundância, principalmente aqui na porção, né, mais para Nordeste, Leste, que é as minas de carvão, né, que é o carvão mineral, muito importante na utilização, e principalmente na geração de energia aí, através das termoelétricas, né? Então, a gente fala do maior país, de um dos maiores países do mundo, mas o mais populoso do mundo. Então, quando a gente fala de uma grande população, a gente começa a assimilar isso daí como o poder de consumo. Se tem uma população muito grande, o consumo vai ser muito grande. Então, por exemplo, o ramo energético, né, na área da eletricidade, é um continente que tem que ter várias opções para estar gerando energia para movimentar as indústrias, para movimentar a população, o comércio dentro desse país. Nós vemos aqui dentro desse país, a China, quase metade da população mundial, né? Então, é uma questão muito importante esses recursos minerais, no caso, estou falando aqui para vocês do carvão mineral, para poder estar contribuindo de maneira positiva para o mercado consumidor, inclusive mercado consumidor interno, já que a gente fala da maior população do mundo. Os recursos energéticos. Agora eu vou entrar diretamente aqui com vocês, é a mesma tabelinha que vocês têm lá na apostila, tá? Vocês podem estar observando por ali, pela apostila de vocês. Os três principais recursos energéticos fósseis, né, tem grandes produtores dentro do continente asiático. Bom, o que são recursos energéticos fósseis? Então, fósseis, restos de animais e de vegetais, né? Então, eu tenho os três principais aqui na tabelinha. Eu tenho o carvão mineral, eu tenho o petróleo e tenho o gás natural. A gente observa que, olha só, carvão mineral, primeiro, mundial, né, dentro do mundo, China. Petróleo, a Arábia Saudita, a gente vai estar observando que o Oriente Médio, nós já estudamos sobre ele, é a área do globo terrestre onde nós temos os países que mais exploram petróleo no mundo. Se eu sair do Oriente Médio, aí eu tenho a Rússia, né, como um grande produtor, né, de petróleo do mundo. A gente pega os Estados Unidos, que é dentro do continente asiático, como segundo colocado aqui. A gente sabe que os Estados Unidos ele não é autossuficiente. Ele consegue produzir petróleo para poder movimentar a economia interna, mas não é suficiente. Ele precisa comprar petróleo de outros países, né? Então, olha só. Carvão mineral tem a China em primeiro lugar. Eu tenho a Índia
em segundo lugar. Depois eu tenho a Indonésia, que é também um país asiático, aqui em quinto colocado. Petróleo, a Arábia Saudita em primeiro. Eu ponho aqui a Rússia em terceiro, o Iraque em quarto e o Irã em quinto. Depois eu pego aqui o gás natural. Eu pego aqui a Rússia. A Rússia está, né, com esse asterisco aqui justamente porque tem território, né, nos dois continentes ali. Eu tenho o Irã, que é um país do Oriente Médio. Catar, em quarto colocado. Né? Não vamos esquecer, a gente percebe que tem muitos países do Oriente Médio localizados, né, lá dentro do Oriente Médio, dentro dessa tabela. Não vamos esquecer, por que que dentro do Oriente Médio a gente tem grandes reservas de petróleo? Porque o Oriente Médio, essa região do Oriente Médio, lá bilhões de anos passados, quando as placas tectônicas começaram a se movimentar, aquilo ali era um antigo, que hoje, né, é um antigo fundo oceânico. E a gente sabe que a formação de petróleo, ele se dá através da compactação dos restos de fósseis. Os primeiros fósseis que nós tivemos no nosso segundo a ciência foi justamente dentro de onde? Dentro dos oceanos, né? Aqueles animais pré-históricos, antes até mesmo dos dinossauros, eles surgiram dentro da água, dentro dos oceanos. Então, a morte desses animais, né, eles foram morrendo, foram se aglomerando nas porções mais baixas do relevo submarino, passaram por um processo de compactação, né, a partir dali foi dando origem, né, o que o homem foi descobrir futuramente, ao petróleo. Então não vamos esquecer isso. O Oriente Médio foi um antigo fundo oceânico, justamente por isso ali nós encontramos mais petróleo no mundo. Carvão mineral. Olha lá. Já disse, falei um pouquinho sobre ele para vocês anteriormente. Né? Usado em larga escala na siderurgia e nas usinas termoelétricas. Né? As usinas termoelétricas, galera, é aquele tipo de usina que para gerar energia elétrica tem que utilizar algum recurso. Então, nesse caso, utiliza-se o quê? O carvão mineral, já que ele tem um grande poder de combustão. Né? Um país que vai se destacar aí, nós já vimos inclusive na tabela anterior, com um grande explorador desse recurso, carvão mineral, é a China, né, que vai estar explorando muito, né, esse tipo de recurso mineral muito importante ali para geração de energia elétrica, lembrando que a China tem a maior população do mundo, então ela necessita, no mercado consumidor dela é muito grande, tem que estar tendo aí uma grande produção, né, de energia para facilitar todo o processo econômico dentro desse país, né. Olha lá, na região da Manchúria e a Índia, né, que é muito dependente desse recurso energético. Em conjunto, esses países têm mais da metade da produção mundial. Olha só que interessante. Importante para eles é que a China também é o segundo país mais populoso do mundo. Né? O maior problema de seu uso é o elevado grau de poluição atmosférica que ele provoca. Assim, todos os recursos minerais que nós vamos estar falando aqui, seja o carvão mineral, petróleo ou gás natural, a gente sabe que combustível fóssil, ele tem, infelizmente, essa questão negativa, né, que é a questão da poluição atmosférica. Né? Repito, seja pelo carvão mineral, pelo gás natural ou pelo petróleo. Isso aí, o uso desses recursos minerais, sem dúvida alguma, vai estar contribuindo de maneira negativa para o meio ambiente. Daí, discussões entre vários países do mundo e entre várias conferências sobre o aquecimento global, né? Buscando aí alternativas para estar tendo, para que nós possamos ter um mundo cada vez mais limpo. Daí entraria um outro assunto, né, que seria as fontes de energias alternativas. Né? Continuando, petróleo. Eu também já falei um pouquinho sobre ele anteriormente para vocês. Lá, dos 10 maiores produtores mundiais, 6, Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Irã, China, Emirados Árabes Unidos e Kuwait estão localizados na Ásia. Como eu disse para vocês anteriormente, a maioria desses países estão localizados dentro de onde? Dentro do Oriente Médio, né? Já fiz explicação, vocês agora já sabem por que ele se extrai tanto esse recurso mineral. A Rússia está parcialmente na Ásia, a gente não pode esquecer disso, então tem muito petróleo, principalmente na região siberiana, que é onde vai extrair esse tipo de recurso. É o recurso que gera maior riqueza, graças ao seu elevado preço no mercado mundial, como eu disse anteriormente, é o ouro negro. Né? O país que tem petróleo hoje, ele consegue ter
um destaque significativo dentro do cenário econômico aí, como vendedor, né, explorador e exportador desse recurso. Claro que vários países que estão aqui, né, a gente observa que nenhum deles são considerados países, né, desenvolvidos, como os Estados Unidos, como o Japão, por exemplo. Aqui é o mapinha, né? Vocês têm esse mapinha também na apostila, interessante você estar dando uma observada, né? Produção de petróleo, né? Os países que mais conseguem estar ali produzindo, né? E extraindo esse tipo de recursos. A gente observa aqui no Oriente Médio um destaque em relação às outras áreas do globo terrestre. Gás natural, né? Considerado uma fonte de energia com a melhor perspectiva de crescimento. Ele tem numerosos produtores na Ásia, né, 3 deles entre os maiores produtores mundiais, como nós também vimos na tabelinha anterior. Né? Vocês têm também essa tabelinha na apostila, interessante estar observando isso daí. Bom, galera, espero que tenham entendido a matéria aí. Né? Não é uma matéria tão difícil assim de se entender, porém muito importante que vocês deem uma lida na apostila, certo? Agora aguarde as orientações aí, nós vamos entrar no Hangouts para a gente poder estar passando para vocês aí as orientações em relação aos exercícios, tá certo? Até daqui a pouco.